E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, eu sou estudante de software pela UniERP e hoje a gente vai aprender como instalar o Ubuntu Server utilizando uma máquina virtual em um MacBook. É legal? Vamos lá, a gente já está aqui no desktop, mas antes da gente começar a instalação, baixar qualquer software, tem uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, que é os processadores novos da Apple, os computadores novos e até alguns tablets feitos pela Apple, eles têm uma diferença muito significativa de outros computadores, até então Windows e até os computadores antigos da Apple de 2020 para trás. Depois de 2020, a Apple começou um movimento para alterar os processadores deles. Eles pararam de usar processadores da Intel, que utilizam uma arquitetura chamada x86, e passaram a usar processadores próprios com uma arquitetura, como eu já disse, chamada ARM. Vamos dar uma olhadinha no que isso significa. Eu montei uma apresentação bem rapidinho aqui, só para a gente ter em mente. Spoiler. Bom, vamos falar rapidinho da diferença entre x86 e ARM, que é uma diferença de arquitetura. Bom, a arquitetura, ela mais ou menos define como o processador vai interpretar as instruções que ele recebe. O processador, basicamente, é o cérebro do nosso computador, então ele vai comandar todo o sistema operacional, como o computador vai tratar as tarefas que ele precisa executar. A arquitetura que o software usa vai impactar tanto o consumo de energia ou quanto aquele hardware ele ainda é compatível com os softwares desenvolvidos anteriormente. O x86 foi criado pela Intel e ele equipa a grande maioria dos PCs, servidores que a gente tem hoje em dia. A Intel ainda divide esse mercado um pouco com a AMD, que usa essa mesma arquitetura. A arquitetura da ARM, por outro lado, ela foi criada também pela ARM Holding e ela utiliza um modo diferente de tratar as instruções. Bom, falando mais especificamente do x86, a arquitetura que ele usa ela é chamada de CISC, que é esse Complex Instruction Set Computing, que seria instruções, um tipo de computação por instruções complexas. O que isso significa? Isso significa que as instruções que esse tipo de processador recebe, elas podem ser maiores, elas podem ser, como o nome já diz, mais complexas, elas conseguem tratar situações diferentes, situações às vezes mais longas, tarefas mais longas, sem grandes problemas. Ela tem uma alta compatibilidade com softwares mais antigos, o que é ótimo com um software legado, e, como a gente falou, capacidade de lidar com tarefas complexas. O ARM, por outro lado, ele é uma arquitetura que é baseada em RISC. O RISC, como está escrito aqui, significa Reduced Instruction Set Computing, que seria instruções de computação reduzidas. São instruções mais curtas, mais simplificadas e que geram uma economia de energia muito grande, porque elas não são feitas para tratar de várias situações diferentes. Elas não precisam necessariamente ficar interpretando várias situações. Elas têm que executar uma função bem específica. Por isso, elas acabam tendo a vantagem de ter uma eficiência energética melhor, elas têm um design mais simples e elas têm um ótimo desempenho em tarefas repetitivas. Por isso mesmo, essa arquitetura geralmente é usada em dispositivos móveis, como celulares, tablets, etc., porque são aparelhos que dependem muito da bateria, de uma carga, uma energia limitada. Bom, fazendo uma comparação bem rapidinha, a gente pode basicamente definir que o CISC ele tem ponto positivo, uma compatibilidade com o software antigo, software legado, e ele é ótimo para tarefas complexas, tarefas mais longas, mas isso vem com o custo de um maior consumo de energia e um design mais complexo. O RISC, por outro lado, ele tem uma eficiência energética melhor por ter um design mais simples, ele conseguir executar tarefas mais específicas. Porém, ele também tem o custo de ter uma menor compatibilidade com o software antigo, exatamente porque ele é sempre feito de forma muito específica. Bom, isso aqui era importante só para a gente ter uma noção da diferença do que é o CISC x86 e o RISC em ARM, de forma bem simplificada.
De volta aqui no nosso desktop, a gente vai começar a fazer a instalação. Essa introdução é importante para a gente vir aqui no nosso navegador. Vamos abrir uma janela nova e vamos abrir o Google. A gente vai pegar, para a gente conseguir rodar o Ubuntu Server, o Ubuntu ele não roda nativamente nos computadores da Apple. Os computadores da Apple, como esse que a gente está olhando, eles rodam macOS, assim como a maioria dos computadores vão rodar Windows. Para a gente rodar o Ubuntu Server na nossa máquina, seja ela Windows, seja Mac, a gente precisa de um software de virtualização. A virtualização, vamos precisar aqui, ó. Ela é um método que a gente vai pegar e vai instalar algum aplicativo capaz de fazer a virtualização, onde dentro desse aplicativo a gente vai conseguir rodar outro software, no caso, outro sistema operacional inteiro. A gente tem vários tipos de opções de virtualização. A gente tem softwares como a VMware, um software muito famoso para esse tipo de recurso. A gente tem a VirtualBox, que ela é feita em parte pela Oracle. Mas, para o nosso caso, como a gente quer instalar em Mac e Mac com M1, a gente precisa, ou melhor, é mais indicado a gente usar esse software aqui, o Parallels. O Parallels é um software pago, a gente vai usar esse período grátis aqui para a gente rodar nosso sistema. Por que a gente vai usar o Parallels e não outros softwares gratuitos como a gente tinha visto antes? O Parallels, como ele é feito especificamente para o Mac, ele funciona muito melhor, ele tende a ser muito mais estável e ter muito menos bugs do que softwares que são voltados para multiplataformas. Não necessariamente softwares multiplataformas são ruins. A VirtualBox mesmo, ela funciona muito bem e a gente consegue usar ela no Windows sem nenhum problema. A grande questão da VirtualBox é que ela é muito melhor funcional, ela funciona de forma muito melhor em processadores x86 ou AMD64, que são a maioria dos sistemas operacionais. Para os Macs, como eles rodam em ARM, a gente até tem opções aqui da VirtualBox. Eu vou mostrar para vocês que se a gente baixar essa primeira versão aqui, ó, ela é para Mac, mas ela é para Macs com processadores Intel. Se a gente quiser baixar uma versão da VirtualBox que rode no Mac com processador M, a gente precisa vir nessa opção de Older Builds, clicar aqui nesse menu, e aqui a gente vai conseguir baixar a nossa máquina para funcionar com processadores M, certo? A gente vem aqui, vamos de novo, só para ver. VirtualBox versão 7.0 não é a versão mais atual, mas é a mais atual que tem compatibilidade com o que a gente precisa. E aqui a gente vê Macs com processadores Intel, e a gente vai descer nessa lista até a gente achar a primeira opção que fala isso aqui, ó. Macs com processadores ARM64, M1, M2 e atualmente o M3 também tem compatibilidade. Mas a gente vê que não é a versão mais atual, é uma versão de preview para desenvolvedores, então não é uma versão tão estável, é mais complicado de a gente usar isso. O Parallels, versão mais atual, desde quando a Apple começou com esses processadores, ele já funciona muito, muito bem. Então aqui vamos fazer um teste. Vamos utilizar o teste gratuito do Parallels, baixar ele e testar na nossa máquina. Eu vou colocar aqui, vocês já estão vendo, eu vou cortar aqui onde está aparecendo meus e-mails e vou colocar o meu e-mail da UNAERP. Pronto. A gente clica na caixinha aqui de concordo e clica nesse botão de enviar. Pronto. Aqui a gente já cai numa página onde ele permite a gente fazer o download do Parallels. A gente só clica em fazer download.
E fácil assim, ele já baixou o nosso arquivo, é um arquivo bem levinho, bem fácil. A gente clica nesse arquivo e ele vai abrir essa janela com essa caixinha do Parallels e a gente vê aqui no cantinho, no nosso desktop, que ele já tem o driver de instalação. A gente vai dar 2 cliques nesse ícone da janela e clica aqui em abrir. Como a Apple reconhece o desenvolvedor desse software, a gente não precisa desbloquear ele nas configurações, mesmo sendo baixado na internet. Aqui a gente clica em habilitar, ele vai baixar mais alguns pacotes aqui, 300 MB, vai depender da velocidade da sua internet, se for mais rápido, mais devagar, mas não costuma demorar muito. Bom, é isso aí, download feito, ele vai pedir a nossa senha de usuário para fazer a instalação, a gente coloca a nossa senha, dá OK, e aí ele já vai começar a iniciar o Parallels. Pronto, aqui ele está dando só uma janelinha para a gente testar a extensão do Visual Code, não vamos fazer isso agora. Aqui a gente dá para ver que eu já tenho 2 máquinas já prontas, que é uma com Windows 11 e uma com o Ubuntu que a gente vai instalar. Essa máquina com o Ubuntu eu vou remover ela para a gente fazer uma instalação do zero. Bom, o Parallels ele já está funcionando, ele já está aqui pronto para receber algum sistema operacional. Então eu vou só ejetar o driver, já está pronto, e vamos baixar o Ubuntu Server. Porque esse é um passo muito importante, porque não é qualquer Ubuntu Server que vai funcionar na nossa máquina, que é mais uma peculiaridade dos computadores da Apple atualmente. Então a gente vai procurar no Google por Ubuntu Server. A gente vai procurar, a gente já vê aqui, até porque eu já cliquei no primeiro link do Ubuntu Server e inclusive a versão ARM aqui embaixo. Vamos nesse primeiro link. Aqui, se a gente for naquele primeiro link, como eu fui, a gente vai cair nesse botão de download aqui. Mas esse botão, por mais que ele tente identificar nosso sistema, ele ainda está trazendo para a gente uma versão do Ubuntu Server voltada para x86. Então, quando a gente tentar instalar, pode dar algum problema. Então, o certo é a gente descer aqui nos downloads alternativos e até a gente ver as arquiteturas alternativas. E aqui a gente tem nosso botão de ARM. A gente clica nele. E agora com esse link aqui novo que apareceu, Ubuntu Server para ARM, a gente clica em baixar. A gente poderia até tentar instalar a versão x86, mas possivelmente daria algum conflito, como aconteceu comigo algumas vezes. Então, a gente já fez o que precisava aqui, e aqui também. Pode fechar o navegador, a gente não vai mais usar. E aqui ele vai estar baixando o Ubuntu Server. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Eu já tenho uma versão do Ubuntu Server baixada aqui para a gente não ter que esperar um download, tá bom? Então eu vou cancelar o meu download aqui e eu já vou usar essa ISO, que é aquela mesma que a gente estava baixando. A gente volta aqui no Parallels e vai lá nos menus de cima, em Arquivo, e vai clicar nessa opção New, ou Novo, se estiver em português. Clica nela, ele vai abrir essa janela aqui, onde ele já dá uma opção para a gente baixar direto o Windows 11 da Microsoft. Como eu falei, ele é um software muito voltado para Mac e também muito voltado para emulação de Windows no Mac. Mas a gente consegue usar os outros sistemas nele sem problema nenhum. Então a gente vai usar essa opção aqui de instalar Windows, Linux ou macOS. Se a gente quisesse usar uma versão mais antiga do Windows, a gente também teria que usar isso daqui. Aqui, essa opção maior do Windows é só para o Windows 11 direto da Microsoft. Então vamos nessa opção aqui, clica em continuar. E aqui ele já lista os sistemas operacionais, os arquivos ISO que a gente tem no nosso disco. Então aqui eu já tinha o arquivo do Ubuntu e eu já tenho aqui o arquivo do Windows 11, por isso que ele identificou esses dois. Mas caso não apareça aqui para você, ou se você preferir fazer manualmente por segurança, para não correr o risco dele estar pegando um arquivo errado, a gente clica aqui em escolher manualmente
e a gente clica aqui em selecionar um arquivo. Feito isso, ele geralmente abre essa janela do Mac. Você procura aqui onde está seu arquivo. No meu caso, está em downloads, porque teoricamente a gente acabou de baixar. E ele está aqui, Ubuntu Server para ARM64. Perfeito, só clica nele e clica em abrir. Ele já vai carregar aqui o arquivo e ele está pronto para começar a instalação. A gente clica em continuar. Aqui a gente vai escolher um nome para nossa máquina. Eu vou deixar o Ubuntu Linux, só prefiro colocar um underline no meio, mas isso é gosto. Normalmente, provavelmente no computador de vocês, essa opção aqui vai estar ativada. É para criar um tipo de atalho no desktop do Mac. Eu, pessoalmente, prefiro deixar desativado, acho melhor. Mas essa opção aqui de baixo, customizar as configurações antes da instalação, vamos ativar isso daqui, logo a gente vai ver por quê. E agora clicar em criar. Aonde ele está salvando para, geralmente é um disco que não vai dar muito problema. Então vamos só criar nossa máquina. E agora ele já começou a configuração da máquina com esses padrões aqui. 2 núcleos de CPU, 2 GB de memória, no caso como se fosse memória RAM, e 64 GB de espaço do disco. Mas eu recomendo, assim como o professor recomendou, a gente alterar essas configurações aqui. Nessa janelinha que ele abriu, e ele só abriu essa janelinha por causa daquela configuração que a gente marcou. A gente vem nessa opção de hardware. Primeiro a gente vem CPU e memória, e aqui a gente consegue escolher quantos processadores, quantos núcleos ele vai estar utilizando. Aqui, tanto aqui quanto aqui, a gente pode ver que ele escolheu 2 para a gente. O próprio Parallels preferiu usar 2. A gente pode manter 2, que provavelmente vai ser o suficiente para o Ubuntu Server. É um software muito leve, mas você pode alterar para 3, 4, ou se você comprar a versão Pro do Parallels, pode escolher até 11. Aqui embaixo, ele já estabeleceu 2 GB de memória RAM para a gente usar esse sistema. Eu prefiro deixar em 4 GB. Acho que dá menos problema, apesar de ser um software, como eu falei, muito leve, mas garante. E aqui, no disco rígido, a gente vai alterar essa memória que ele já pré-alocou para a gente. A gente vem em avançado, propriedades, e aqui a gente consegue definir quanto de memória esse software vai utilizar. No caso, provavelmente 10 GB já vai ser o suficiente para a gente estudar o sistema, como é o nosso caso. Aqui a gente vai apertar só em aplicar, continuar, a gente já pode fechar, dar um OK. E aí você já vê que ele já refletiu tudo que a gente fez aqui. Então a gente continuou com 2 núcleos, 4 agora GB de RAM e um espaço de 10 GB do disco, provavelmente foi o suficiente. Se você preferir, pode deixar até um pouco mais, talvez 16. Eu vou deixar 20, só para garantir que o sistema não vai ter falta de memória em nenhum momento que a gente vai estar mexendo nele. Então, ok. Essa janelinha de hardware de configurações a gente já pode fechar. E vamos continuar. Configuração daqui feita. Ele vai pensar um pouquinho. Aqui ele vai dar um aviso de quanto tempo a gente ainda tem naquele período de teste. A gente ainda tem 14 dias, então vamos continuar no período de teste. Tipo, a gente esperar e já está pronto. Essa janela já é o Ubuntu Server inicializado. Então, aqui a gente aperta Enter nesse Try or Install. E é importante lembrar, eu estou tentando mexer meu mouse, mas ele não aparece na tela. Porque o Ubuntu Server, ele é um software que não utiliza o mouse. Ele responde só o input direto do teclado, tudo bem? Eu vou pegar só alternar entre os aplicativos do meu mouse e voltar, e eu vou colocar em tela cheia para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Pronto, aqui o Ubuntu Server já começou a parte dele, então a gente já caiu no menu para a gente escolher o nosso idioma. Você pode escolher o idioma que você quiser, mas vamos seguir no português.
Com a setinha a gente navega pelos idiomas e com o Enter a gente escolhe o que a gente quer. Português. Essa tela ela é mais importante do que parece. Nessa tela, o Ubuntu ele já está tentando identificar qual teclado a gente está usando. Às vezes a gente pode olhar e achar que está certo, porque ele está indicando lá em cima, português, porque foi a língua que a gente escolheu. Mas isso não necessariamente está configurando certo o nosso teclado. Isso é uma parte que pode ser muito problemática se a gente configurar errado. Porque caso ele não identifique o teclado de uma forma certa, a gente não vai conseguir usar todas as teclas. E pode ser que a gente fique sem algumas teclas, que é fundamental na navegação do Linux. Então a gente com a setinha, a gente está nesse concluído aqui embaixo, a gente vai apertar para cima e usar essa opção de Identify Keyboard. Dá um Enter e aí vamos começar a detecção. Enter de novo no OK. Ele vai mostrar agora essa sequência de letras e ele vai pedir para a gente apertar qualquer uma dessas letras que tem no nosso teclado. Geralmente ele usa essa mesma sequência e eu sempre uso o N, que é a terceira letra da esquerda para a direita. Então eu aperto o N no meu teclado, ele vai para a próxima e ele mostra duas letras. Ele está pedindo para a gente clicar em uma delas que tem no nosso teclado. Eu vou clicar na da esquerda, que é o W. Clica W no teclado. Nessa próxima eu tenho o Z, então eu vou apertar Z no teclado. E agora ele está me perguntando se essa letra que está aparecendo na tela, se eu tenho ela no meu teclado. Essa letra é um caractere especial, com um acento bem diferente do que a gente costuma usar. A gente consegue digitar essa letra? A gente consegue normalmente, dependendo do sistema operacional. Então, às vezes a gente usa um Alt, Shift, em alguma outra tecla para gerar aquele acento e clicar o O, por exemplo. Mas no que o Ubuntu está perguntando para a gente, não é se a gente consegue fazer essa tecla, é se tem essa tecla no nosso teclado. Então você olha para o seu teclado, tem essa tecla? Provavelmente não tem. Então a gente clica na setinha para baixo e fala, não tem essa tecla no nosso teclado. E Enter. O E com acento. Olha no seu teclado. Provavelmente também não tem. No meu teclado não tem um E com acento. Então, não. C cedilha. Provavelmente essa vai ter no teclado da maioria, que vai estar usando um teclado com o padrão ABNT aqui do Brasil. No meu caso, o meu teclado não tem o C cedilha. Então, também é não. Esse ícone também não tenho. Esse também não. Esse também não. Esse N contínuo também não. Esse símbolo de Libra também não. Essas aspas duplas, às vezes é um pouco difícil a gente identificar que símbolo que é. Nesse caso, são aspas duplas. Nesse caso, eu tenho elas no meu teclado. Então, eu vou clicar exatamente elas, sem Shift, sem nenhum outro botão. Ou melhor, no caso aqui ele está pedindo só para a gente identificar se tem ou não. Tem. Então, sim. Pronto. No meu caso, ele detectou o teclado como inglês dos Estados Unidos. E esse realmente é o layout do meu teclado. Então ele identificou certo. Se eu tivesse mantido aquele layout anterior de português, provavelmente não teria muitas das teclas que a gente vai precisar. Então, feito isso, a gente dá um OK. Identificação foi feita. Lá embaixo a gente pode continuar em concluído. Com Enter, ele vai aplicar as configurações. Nessa próxima página, ele já vai pedir para a gente checar essas opções que ele está oferecendo. A gente mantém do jeito que ele colocou, que geralmente é o que a gente vai precisar. Ubuntu Server, certo? Ubuntu Server minimizado, não vamos usar isso agora, nem pedir para ele procurar drivers adicionais. Lá embaixo, concluído, pode dar Enter. Aqui, a gente também não precisa mexer em nada, concluído. Nesse endereço de proxy, a gente também não precisa mexer, pode dar Enter em concluído. E aqui ele vai fazer um teste. É um teste bem rápido, não costuma durar mais que alguns segundos. Pronto, já acabou e deu certo. Então a gente pode só continuar. Nessa opção também recomendo não mexer em nenhuma dessas opções, a menos que você saiba exatamente o que você está fazendo. Concluído.
Aqui ele já está identificando alguns aspectos da nossa máquina, está identificando que o volume ali é de aproximadamente 20 GB, como que ele está fazendo essa distribuição. A gente também não precisa mexer nada, ele está só informando o sistema para a gente. A gente pode clicar em concluído. E aqui ele está perguntando se a gente tem certeza que a gente quer destruir o nosso disco. Por que ele pergunta isso? O que a máquina virtual entende é que tem um disco ali que ela está utilizando, no caso um disco de 20 GB, como a gente tinha configurado, mas para ela não faz diferença se aquele disco é virtual ou não, ou se ele é um disco físico. Então, para o sistema operacional instalar, ele vai formatar esse disco e instalar sobre ele, certo? Nesse caso, a gente pode sim clicar aqui embaixo em continuar, onde ele vai, entre aspas, destruir o nosso disco, mas vai ser só o disco da máquina virtual e não vai afetar o armazenamento do nosso computador, não vai comprometer para sempre o armazenamento que essa máquina está usando. Depois que a gente remover ela, tudo isso desaparece, tá bom? Então aqui a gente vai nesse continue vermelho, aperta Enter. E aqui é uma tela também muito importante, a gente vai colocar o nosso nome, e eu vou só escrever administrador, com letra maiúscula, Enter. O nome do nosso server, eu vou colocar Ubuntu. E o nome do utilizador, eu vou colocar admin. E como vocês viram ali, se você tentar colocar letra maiúscula, ele já vai te barrar. Ele pede apenas caracteres simples. Então só admin é o suficiente. Uma palavra passe, uma senha, coloca a senha que você quiser, mas de preferência, principalmente nesse momento que a gente está estudando, é bom uma palavra simples. Eu vou usar só teste. E pede para a gente repetir. Pronto, não precisa de mais do que isso. É sempre importante a gente ter uma palavra fácil de lembrar. Aliás, é bom a gente ver isso, porque ele não está deixando eu continuar, porque ele falou, o nome de utilizador admin está reservado para o uso do sistema, então não posso colocar admin aqui, mas eu posso colocar administrador, agora com letra minúscula. Isso ele permite, então a gente pode continuar desse jeito. Lá embaixo, Enter em concluído. Aqui também a gente não precisa mexer, não vamos habilitar o Ubuntu Pro e vamos só pular isso e continuar. Aqui também podemos pular, mexer nessas configurações e podemos pular também todas essas opções, já que a gente só vai estudar o Ubuntu. Concluído. E agora ele vai fazer um processo de instalação que costuma ser um processo um pouco demorado, tá bom? Esse processo às vezes varia ali de uns 5 minutos, talvez 10 minutos, depende um pouco da sua máquina, de como que ele está rodando. Mas agora vamos só esperar. Perfeito, ele já terminou de fazer essa configuração no meu computador. Foi bem rapidinho, demorou menos de 2 minutos. Então com a setinha a gente anda nas opções ali embaixo e a gente vai clicar nesse Reboot Now. Pode clicar Enter. Ele vai reiniciar a nossa máquina, também costuma ser um processo bem rápido. Às vezes ele dá esse tipo de falha, a gente pode só apertar Enter. Ele está reiniciando a máquina da mesma forma que ele fez no começo. E tá pronto. Agora ficou bem pequenininho, ele está aparecendo só agora no cantinho da tela, mas ele já está pedindo a nossa informação de login. Então eu vou colocar administrador com letra minúscula, Enter. E a nossa senha, que é, no meu caso, teste. Ele geralmente não aparece a senha desse jeito, mas ele reconheceu. Vamos dar um Enter. E pronto.
ele já deu Welcome to Ubuntu. Então a gente já está logado no sistema, já está funcionando e a gente pode fazer alguns testes. Por exemplo, a gente pode colocar uma barra pwd. Ele não identificou nada. Vamos tentar uma barra ao contrário. Pronto. No Ubuntu, ele usa essa barra inclinada para a esquerda. E ele mostra que a gente está no diretório Home Administrador, certo? Para a gente mexer de uma forma um pouco mais intrínseca no sistema, a gente pode usar o comando sudo. Aqui a gente vê várias opções que a gente tem para trabalhar. Vamos tentar agora. Sudo su. Aqui ele pede a senha do administrador. De novo, vamos colocar teste, porque a gente é o administrador. Enter. Pronto. Aqui dá pra gente ver que antes, nos primeiros comandos, ele estava aparecendo um cifrão, quando ele coloca administrador@ubuntu, cifrão. Agora, ele mantém esse root e ele coloca esse jogo da velha aqui na frente. Isso daqui é um indicativo de que a gente está como um super usuário. Então, se a gente usar tracinho pwd, o diretório é o mesmo, mas agora a gente consegue usar o tracinho cd, que significa para a gente voltar um diretório. E agora, se a gente colocar o pwd de novo, a gente está no diretório root, que é um diretório que só o superadministrador, o superusuário, no caso, perdão, consegue acessar. Legal? Então, esse foi todo o nosso processo para instalar o Ubuntu Server no Mac, utilizando o processador da linha M. Então, foi um processo relativamente fácil, ele é bem tranquilo, mas a gente consegue se perder muito no meio do caminho, baixando uma ISO diferente, não sabendo instalar, às vezes, a máquina virtual, usando uma máquina virtual diferente, pode ser um pouco mais complicado, mas desse jeito costuma ser bem fácil, bem tranquilo e dá pra gente usar vários sistemas diferentes no nosso Mac. Beleza? Pessoal, por hoje é só isso mesmo. A gente se vê numa próxima. Até mais!